O Brasil tem a primeira morte provocada pelo novo coronavírus. Homem de 62 anos era diabético, hipertenso e estava internado em São Paulo. Outras 5 mortes no mesmo hospital são investigadas. 290 casos da doença são confirmados no país. O governo federal autoriza o uso da polícia para obrigar suspeitos de contaminação a cumprir quarentena. Proibida a circulação de ônibus e vans entre a região metropolitana do Rio e outros municípios do estado. O Congresso Nacional cancela a sessão que analisaria vetos do presidente e aguarda aplicativo de celular para votação remota de projetos. A Organização Mundial da Saúde alerta que anti-inflamatórios podem facilitar a infecção e até piorar a doença. O número de mortes na Itália passa de 2.500. Os Estados Unidos têm quase 6 mil infectados e Donald Trump pede que os americanos fiquem em casa. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Autoridades de São Paulo confirmaram hoje a primeira morte provocada pelo novo coronavírus. O paciente era diabético, hipertenso e tinha 62 anos. No hospital em que o paciente estava internado, há outros 5 óbitos em análise. O número de casos confirmados da doença em todo o país já chega a 290. A primeira morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde de São Paulo. É um homem de 62 anos com diabetes. O homem que morreu em São Paulo após complicações decorrentes da Covid-19 fazia parte do chamado grupo de risco. Idosos e pessoas com doenças pré-existentes têm mais possibilidades de apresentar quadros graves quando infectados pelo novo coronavírus. O vírus não escolhe sexo, raça, classe social, não só mas com em você, algum... mas com o outro. Começou a vigorar hoje o estado de emergência na cidade de São Paulo. O prefeito Bruno Covas decidiu morar na prefeitura para não ter que fazer deslocamentos. 70% dos alunos de escolas municipais já não foram à aula. A Associação Brasileira de Shopping Centers recomendou que os centros de compras tenham horário reduzido a partir de amanhã, funcionando do meio-dia às 8 horas da noite. A mesma medida foi indicada pela Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings. O Rio de Janeiro impôs restrições de deslocamento para conter o avanço do novo coronavírus. No transporte público, o número de passageiros está restrito à metade da lotação máxima dos veículos. Como também do administrador de shopping, que haja uma negociação. Quem for diagnosticado com a Covid-19 e não cumprir a quarentena pode ser preso. A medida foi publicada hoje pelos Ministérios da Justiça e da Saúde. E no Rio de Janeiro, os principais pontos turísticos estão fechados para a visitação. O desembarque de transatlânticos está suspenso. O bondinho do Pão de Açúcar vai ficar... Isso é colocar as pessoas em condições de risco. A companhia aérea Gol anunciou a suspensão de todos os voos internacionais do dia 23 de março até o fim de junho. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, confirmou hoje que a realização do censo demográfico foi adiada para 2021. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar em histeria ao comentar a crise do novo coronavírus e criticou as medidas adotadas por governadores. Bolsonaro fez hoje o segundo teste para saber se contraiu ou não o vírus. O resultado pode sair ainda nesta terça-feira. Segundo o presidente do hospital, demonstrar união entre os poderes nesse momento de crise. Para evitar a propagação do novo coronavírus, o Congresso Nacional cancelou a sessão de hoje, que deveria analisar vetos do presidente Jair Bolsonaro. Aplicativos que permitem votação à distância já estão sendo desenvolvidos pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado. Os infectados. Líderes europeus concordaram hoje com a proposta da União Europeia de fechar as fronteiras pelos próximos 30 dias para conter o avanço do coronavírus. Já são quase 3.500 mortes registradas no continente europeu. Depois da Itália, a situação mais grave é a da Espanha. Mais forte do que o vírus.
Mais uma vez, a Itália foi o país que registrou o maior número de mortes e de contaminações pela Covid-19 num único dia. Com o sistema público de saúde operando acima do limite, os italianos enfrentam a falta de aparelhos respiratórios, equipamentos de proteção e leitos nas unidades de terapia intensiva. Num dos hospitais do norte da Itália, o relato vida e história. A vida, a história. Nos Estados Unidos, o número de casos do novo coronavírus deu um salto nas últimas 24 horas e se aproxima de 6 mil. Para evitar danos à economia, o presidente Donald Trump afirmou que vai enviar cheques para os contribuintes americanos. A cada dia, recomendações mais drásticas. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil suspendeu por tempo indeterminado as entrevistas para a concessão de vistos. E a Polícia Federal só está emitindo passaporte para quem tem viagem marcada nos próximos 30 dias. Você vai ver em instantes. O Ministério Público Federal denuncia 6 pessoas pela morte do jornalista Vladimir Herzog. Pesquisadores brasileiros desenvolvem vacina contra o novo coronavírus a partir de material sintético. E o dólar recuou hoje, mas fechou ainda a R$ 5. R$ 5. A gente volta já já. Bom senso no condomínio. Prefira brinquedos individuais para crianças, como patinete ou bicicleta. Higienize os aparelhos da academia antes e depois do uso. Evite entrar no elevador cheio. O presidente Jair Bolsonaro suspendeu as visitas aos presídios federais por 15 dias para parentes e 5 dias para advogados. Quase 1.400 presos fugiram de 5 presídios paulistas depois que as saídas temporárias foram suspensas por causa da ameaça do novo coronavírus. No Centro de Progressão Penitenciária, motins podem acontecer a qualquer momento. O Ministério Público Federal denunciou 6 ex-agentes da ditadura militar pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog há 44 anos. Herzog era diretor de jornalismo da TV Cultura quando foi na apuração do caso. Em decisão liminar, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu a reforma da Previdência do Estado, sancionada pelo governador João Dória no começo deste mês. A emenda constitucional aumentou a alíquota de contribuição e a idade mínima para a aposentadoria dos servidores. O governo paulista pode recorrer. Veja daqui a pouco. A Organização Mundial da Saúde recomenda evitar anti-inflamatórios durante tratamento da Covid-19. E como o fechamento das fronteiras de países vizinhos tem afetado a vida e o comércio no Brasil. E depois do tombo de ontem, a Bolsa de Valores fechou hoje em alta de quase 5%. A gente volta já já. Como prevenir a contaminação no trabalho? Mantenha a distância de pelo menos 1 metro dos seus colegas. Higienize sua estação de trabalho antes e depois de usar. Substitua abraços e beijos pelo cumprimento à distância. Quer saber o que... A Organização Mundial da Saúde lançou um alerta sobre a relação entre o uso de medicamentos comuns e o novo coronavírus. Tomar anti-inflamatórios como ibuprofeno, cortisona e até aspirina pode facilitar a infecção e piorar a doença. Dona Maria chegou aos 80 anos com dores causadas pela artrose. Estão desenvolvendo uma vacina contra o novo coronavírus. A vacina é feita a partir de material sintético. Os testes em animais vão começar nos próximos meses. É deste laboratório que surge uma esperança para o combate